Essa é a Freya. Ela tem 32 anos, mora em Oslo, e o Bjorn tem 8 meses. E toda manhã, antes de entrar para trabalhar, ela faz isso. Coloca o filho para dormir do lado de fora, no frio, sozinho, e entra para tomar café. Não é negligência, não é descuido, é uma prática deliberada, cultural, passada de geração em geração por milhões de famílias na Noruega, Suécia, Finlândia e Dinamarca. E quando os pesquisadores foram investigar o que essa prática faz com o desenvolvimento dos bebês, o que eles encontraram vai te fazer questionar uma coisa que você nunca parou para pensar sobre proteção. Deixa eu te contar uma cena que acontece todos os dias em Estocolmo, em Oslo, em Helsinki. Antes da gente mergulhar nisso, se você já tá achando esse tema interessante, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todos os próximos vídeos em primeira mão. É rápido e me ajuda muito. Agora, bora! Uma mãe entra numa cafeteria, pede um café, senta, abre o celular. Do lado de fora, na calçada, tem um carrinho de bebê. Dentro dele, seu filho, com alguns meses de vida, dormindo tranquilamente. Isso não é incomum, é o padrão. E tem um detalhe que ninguém te conta. Se você entrar nessa cafeteria e perguntar pra mãe se ela não tá preocupada com o bebê lá fora no frio, ela vai olhar pra você com a cara mais estranhada do mundo. Como se você tivesse perguntado se ela não tá preocupada com o bebê dentro de casa. No calor, parado, respirando o mesmo ar que a família inteira respirou o dia todo. Ela ia te perguntar de volta, mas por que eu faria isso com meu filho? Para ela, é a lógica contrária que não faz sentido. Em países escandinavos, especialmente na Noruega, Suécia e Finlândia, deixar bebês dormirem do lado de fora, independente da temperatura, é considerada não apenas uma prática segura, mas a melhor prática. Tem até nome em sueco, uma palavra linda e praticamente impronunciável, o tonhusvistelse, que significa literalmente vida ao ar livre e que, convenhamos, soa mais como diagnóstico médico do que como filosofia de criação de filhos, mas existe desde antes do século XX. A temperatura mínima que os escandinavos costumam considerar segura para o sono externo, aproximadamente menos 10 graus Celsius. Abaixo disso, o bebê vai para dentro. Para nós brasileiros, isso parece impossível, parece absurdo, parece perigoso. Mas o que a ciência descobriu não só surpreendeu os pais, surpreendeu os próprios pesquisadores. Para entender por que essa prática existe, a gente precisa voltar no tempo. No começo do século XX, a tuberculose era uma das maiores causas de morte infantil na Europa, especialmente nos países nórdicos, onde o inverno longo fechava as casas e o ar interno, sem circulação, se tornava um reservatório de doenças. Os médicos da época perceberam algo. Crianças que passavam tempo ao ar livre, mesmo no frio, ficavam menos doentes. O ar frio, que todos achavam perigoso, era justamente o que limpava os pulmões, o que evitava a concentração de bactérias, o que fortalecia o sistema respiratório. A prática começou como prevenção médica e passou de geração em geração. Tornou-se cultura, identidade, um jeito de ser pai e mãe no norte do mundo. E é justamente esse tipo de crença enraizada, passada por gerações, que uma pesquisadora finlandesa resolveu testar. Ela queria saber: tradição é suficiente ou a ciência confirma? Em 2008, uma pesquisadora finlandesa chamada Marju Torula decidiu investigar de forma científica o que essa prática centenária realmente fazia com os bebês. O que ela encontrou mudou a conversa. Torula acompanhou famílias finlandesas que colocavam seus bebês para dormir ao ar livre regularmente. Ela mediu qualidade do sono, duração, padrões de despertar, temperatura corporal dos bebês. O resultado foi claro: bebês dormiam mais, por mais tempo e com menos interrupções quando dormiam ao ar livre no frio, comparado ao sono interno. Por quê? O sono profundo, aquele que a gente chama de sono de ondas lentas, é regulado por temperatura. O nosso corpo naturalmente precisa esfriar para entrar nas fases mais profundas do sono. É por isso que você dorme pior em noite quente e melhor
em quarto frio com cobertor. Todo mundo sabe isso sobre si mesmo. O problema é que a gente nunca aplicou essa lógica pro bebê. Bebês têm o mesmo sistema, e o ar frio do inverno escandinavo cria exatamente a condição que o corpo deles precisa para dormir mais fundo. Além disso, o ar externo tem menos vírus, bactérias e alérgenos do que o ar interno de uma casa aquecida. Os próprios pediatras escandinavos recomendam ar fresco como parte da rotina do bebê, e tem uma razão biológica para isso. É o ar parado dentro de casa, circulando entre paredes fechadas durante horas, que concentra os germes e bactérias. O frio não adoece, o ar parado adoece. Isso significa menos interrupções por irritação respiratória, menos despertares noturnos causados por congestão, menos consultas pediátricas no inverno. Mas é o terceiro ponto que é realmente surpreendente. Os pesquisadores notaram que bebês que dormiam regularmente no frio desenvolviam uma termorregulação mais eficiente. O corpo deles aprendia desde cedo a estabilizar a temperatura interna diante de variações externas. Em termos simples, o sistema nervoso autônomo desses bebês estava sendo treinado. O que isso significa na prática? Um bebê com termorregulação treinada desde cedo não vai desregular o sono na primeira viagem para uma cidade mais fria. Não vai entrar em colapso de choro na primeira mudança de ambiente. O corpo dele já aprendeu a se ajustar, já conhece o mundo além do quarto climatizado. Não é endurecimento, não é brutalidade, é adaptação biológica. O mesmo princípio que faz atletas treinarem em altitude. Você expõe o sistema a um estresse controlado e o sistema se fortalece. Os pais escandinavos não jogam os bebês lá fora sem proteção. Existe um protocolo claro, passado de geração em geração e validado pelos sistemas de saúde desses países. Roupa em camadas. O bebê é vestido com múltiplas camadas térmicas, base de lã, macacão e cobertor. Tem até um nome para esse jeito de vestir: roupa de cebola. Camada por camada, cada uma com função. O bebê fica quente por dentro, enquanto o ar ao redor tá frio. E isso é exatamente o ponto. Posição protegida do vento. Parece óbvio, mas é um detalhe que faz toda a diferença. O carrinho fica virado de costas para o vento, a capota parcialmente fechada. A mãe pensa nisso automaticamente, como a gente pensa em colocar protetor solar antes de sair. É hábito, é cultura. Monitoramento. A maioria das mães fica por perto, em locais onde podem ver o carrinho pela janela. Monitor de bebê ligado quando necessário. Ela tá a 3 metros de distância, dentro do calor, tomando café. O bebê tá do lado de fora, dormindo. Os dois estão exatamente onde precisam estar. Temperatura mínima. Abaixo de menos 10 graus Celsius, a criança vai pra dentro. Simples assim. Pra gente no Brasil, isso ainda é no pico do nosso inverno rigoroso de 14 graus. A ciência ainda discute se existe uma relação direta, e a resposta honesta é que provavelmente tem mais de um fator envolvido. Mas o dado tá lá e não dá pra ignorar. A Noruega, a Suécia e a Finlândia estão consistentemente entre os países com taxas mais baixas de morte súbita infantil do mundo, o famoso SIDS. Países com cultura robusta de sono externo, com bebês entre os mais protegidos do planeta. Isso não é coincidência. Isso é uma cultura de cuidado que foi refinada por décadas. Mas sabe o que me deixou sem chão de verdade? Não foi o frio, não foi a ciência do sono. Foi entender o que essa prática inteira diz sobre nós, sobre a forma que a gente, brasileiros, aprendemos a proteger os nossos filhos. E por que isso pode estar errado? Tem uma cena que acontece em todo o consultório pediátrico do Brasil. A mãe chega com o filho gripado pela 3ª vez no inverno. O médico pergunta: ele fica em casa o tempo todo? A mãe diz que sim. Fica em quarto climatizado, protegido do vento, longe do frio. O médico suspira. Essa cena acontece todo dia. E ninguém tá errado nela. Nem a mãe, nem o médico. O problema é o modelo que a gente herdou. A gente aprendeu que proteger significa blindar, controlar o ambiente ao máximo. Temperatura regulada, sem corrente de ar, sem barulho, sem exposição a nada que possa causar desconforto. Mas os escandinavos partem de uma premissa diferente. Proteger não é eliminar o desconforto, é preparar o filho para lidar com ele. A exposição controlada ao frio não é crueldade. É a mesma lógica de uma vacina.
Você introduz um estresse pequeno e controlado para que o organismo desenvolva resposta própria. E isso não se aplica só ao frio. O mesmo princípio aparece em estudos sobre desenvolvimento cognitivo, regulação emocional e tolerância à frustração. Crianças expostas a dificuldades gerenciáveis desde cedo desenvolvem sistemas de resposta ao estresse mais calibrados. Elas aprendem a lidar, não a evitar. Aprendem que o desconforto passa, que elas são capazes de atravessar coisas difíceis. A ciência tem um nome para isso: hormese. A ideia de que doses pequenas de estresse produzem respostas de fortalecimento no organismo. E o frio escandinavo? É hormese aplicada desde o berço. Literalmente. Os escandinavos não sabem que palavra é essa, mas estão praticando o conceito há mais de 100 anos. Eu fico pensando nisso quando vejo uma criança chegar na escola sem conseguir perder uma vez, ou um adolescente que não aguenta a primeira frustração, e me pergunto, qual foi o momento que a gente decidiu que proteger significava não deixar nada doer? Aqui tem uma coisa que me incomodou quando eu pensei pela primeira vez. Espera. Se a teoria do apego diz que o bebê precisa da presença da mãe para se desenvolver com segurança, como os escandinavos colocam o bebê lá fora e dormem tranquilas? A teoria do apego seguro, desenvolvida pelo psicólogo britânico John Bowlby, diz que crianças desenvolvem segurança emocional quando têm uma base confiável, quando sabem que o cuidador está disponível. E à primeira vista, parece que deixar o bebê lá fora contraria isso, mas não contraria. O que os pesquisadores observaram é que os bebês escandinavos dormem do lado de fora, mas nunca sozinhos emocionalmente. As mães estão próximas, respondem rapidamente quando o bebê desperta. O vínculo é mantido. A separação física não quebra o apego. Pelo contrário, o bebê aprende que o mundo além dos braços da mãe é seguro, que ele pode existir no mundo e ser cuidado. E sabe o que é mais revelador? Isso não ficou só na teoria. Os países escandinavos foram tão longe nessa ideia que transformaram o ar livre em política de Estado. Um governo inteiro olhou para isso e disse: ar livre não é privilégio, é direito. Isso não é tradição, isso é escolha. E isso muda tudo sobre como a gente pensa o que significa cuidar. Me conta nos comentários, você tenta blindar ou já tenta soltar? Escreve aqui, é rápido e eu leio tudo. E se essa conversa te gerou dúvidas sobre como aplicar isso na prática com o seu bebê, o app Mãe Amiga tá lá para isso. Link na descrição. Vou ser honesta com você agora. Isso não é um manual. Esse vídeo não é uma receita de como criar filho. A prática escandinava de sono externo nasceu num contexto muito específico. Clima, infraestrutura urbana segura, cultura comunitária de confiança, sistema de saúde robusto. No Brasil, com nossas temperaturas, nossa realidade urbana, nossas condições específicas, essa prática não se transfere literalmente. E ninguém deveria sentir que precisa fazer isso para ser um bom pai ou uma boa mãe. O que a gente pode transferir é o princípio, a ideia de que proteger não é blindar, que exposição controlada forma resiliência, que confiança no filho começa cedo, muito antes de ele saber falar. Aqui no Brasil, isso pode ser deixar a criança brincar na chuva uma vez, pode ser não correr com o curativo quando ela cai no parque, pode ser deixá-la tentar montar o brinquedo sozinha por mais 5 minutos antes de ajudar. E se você tem um bebê em casa agora e tá assistindo isso às 3 da manhã porque ele não dorme, isso também é pra você. Cada vez que você não entra correndo no primeiro gemido, você já tá praticando isso. Você já tá confiando nele. Que às vezes, a coisa mais difícil de fazer como pai ou mãe é soltar um pouco. E eu entendo que isso é difícil. Não intelectualmente difícil, visceralmente difícil. Porque a gente foi criado numa cultura onde cuidar significa estar presente em tudo. Controlar tudo, prevenir tudo. Quando você solta, parece que tá falhando, parece que tá sendo negligente. Mas talvez o maior ato de amor seja justamente esse: acreditar que seu filho é capaz de existir no mundo sem você do lado o tempo todo. E isso exige mais coragem do que qualquer temperatura lá fora. Cada cultura criou um jeito de preparar seus filhos para o mundo. Os escandinavos escolheram o frio,
como professor. E o que os dados mostram é que esses bebês chegam à infância dormindo melhor, com sistemas nervosos mais calibrados, com corpos que aprenderam a se regular. Mas o que me fica de tudo isso não é a prática em si, é a pergunta que ela carrega. Quando eu protejo meu filho, estou preparando ele para o mundo ou estou preparando o mundo para nunca desafiar ele? Me conta aqui nos comentários. Você é mais do time de confiar ou do time de controlar? Não tem resposta certa, mas eu leio tudo e quero muito saber onde você se vê nisso. Se esse vídeo te fez ver algo diferente, compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Uma mãe, um pai, um casal que tá nessa jornada. E se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Aperta o botão de inscrição, ativa o sininho e você vai receber todos os próximos vídeos em primeira mão. Ah, e se você quiser continuar essa conversa sobre maternidade com ciência e sem julgamento, baixa o app Mãe Amiga. O link tá na descrição. A gente se encontra lá também. A gente se vê lá.